Seja muito bem-vindo à Mesa do Pão, aqui no meu canal, Pastor Everton Pacheco. Você é muito querido e muito bem-vindo aqui. Você pode se inscrever, curtir, enviar para alguém esse vídeo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Nós estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus, reflexões sobre a fé, sobre o reino de Deus, sobre as coisas pertinentes à vida espiritual, vida da igreja, enfim, tudo isso que é útil para a nossa edificação e para o nosso entendimento espiritual. Então você é muito bem-vindo. E esse vídeo eu quero falar sobre a igreja que não viralizou. Isso, a igreja que não viralizou. Nós estamos na época, no tempo, onde o viral se tornou popular, né? A busca por viralizar tomou conta, né? E pessoas têm mudado de patamar financeiro, de patamar social, às vezes por um vídeo que viraliza, então que alcança aí centenas, milhares, às vezes milhões de pessoas e se torna uma coisa que cai na graça do povo, se torna popular. Essa é a realidade dos nossos dias. Não há para onde a gente correr, fugir. As plataformas como o próprio YouTube aqui, Instagram, TikTok, tudo isso virou um mercado, na verdade, né? Então essa busca pelo viral, por viralizar, tem tomado conta. Então tem se criado agências, né, para instruir pessoas sobre como fazer um vídeo que viraliza. Isso não é novidade, todos aí que estão acompanhando estão muito cientes e isso é muito claro para todo mundo nos nossos dias atuais. Agora eu fiquei fazendo essa reflexão, pensando sobre isso, sobre essa cultura do viral, do viralizar, né? O que em suma esse viralizar significa, né? É você, por um conteúdo, ter um alcance super abrangente, né, que muda o patamar do seu ministério, da sua empresa, da sua vida pessoal, porque você passa, né, de um único vídeo, um único conteúdo conhecido, talvez até mesmo relevante, alcança, entra em espaços que antes você não conseguia. Então é um efeito rápido, né, de uma abrangência enorme, de um alcance muito grande. Então a gente poderia, eu não estudei sobre isso para definir, mas pela lógica, a definição então que eu estou fazendo aqui de viralizar, do viral, é isso. É um resultado astronômico, podemos dizer assim, né, e de um alcance também enorme. Então viralizou um conteúdo, viralizou uma pessoa, é isso, é um alcance muito grande e muito rápido. Aplicando essa reflexão, esse entendimento aí do viral, do viralizar para a igreja, será que a igreja pode criar um conteúdo, criar alguma coisa nesses termos, nessa expectativa de viralizar? Será que um líder de uma igreja local pode se dedicar a criar um conteúdo que viralize e a igreja dele consiga esse resultado astronômico e de um alcance enorme de uma noite para o dia? Será que isso cabe no que diz respeito às coisas espirituais? Essa é a reflexão desse vídeo, esse é o ponto que eu quero trazer nesse vídeo. E a minha resposta curta e grossa sobre isso é não. A igreja que não viralizou é a igreja de Jesus verdadeira, na sua essência, no evangelho puro, o evangelho do reino, a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem cristocêntrica, a mensagem que tem como principal objetivo glorificar o Senhor Jesus e levar vidas a se fundamentarem nele. Essa igreja não viraliza. Para a igreja do Senhor Jesus, não é possível a gente aplicar esse método do viralizar. Não é possível. Um líder local ele não pode ter uma expectativa de criar uma metodologia, uma nova visão, seja o que for, uma estratégia que viralize a igreja dele, então tome conta da cidade de uma forma muito rápida e da noite para o dia. Isso não funciona para a igreja de Jesus. Para o evangelho ser disseminado, ser cultivado, sabe,
fermentar, germinar. Não funciona. Não funciona. A vida espiritual, ela diz sobre cotidiano, ela diz sobre perseverança. É perseverando que nós somos salvos. A perseverança é que vai promover um caráter aprovado. Então, perseverança fala sobre persistência. O que Provérbios 4,18 diz? Que o caminho do justo é como a luz da manhã que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É um processo. Uma igreja local, ela não tem como viralizar. Isso não vai ser saudável, isso não vai ser, de fato, o resultado de uma obra do Espírito, do poder do Evangelho que transforma pessoas, que transforma realidades, que transforma maneiras de pensar. A igreja de Jesus, ela se dá no dia a dia do convívio de uns com os outros, do dia a dia, semanalmente, dos serviços da igreja, a instrução dos pastores, dos líderes, do corpo ministerial, os irmãos mais maduros, o compartilhar das experiências mútuas, os sofrimentos. A Bíblia está repleta dessa verdade, dessa revelação, que nos sofrimentos nós somos aperfeiçoados, nós somos disciplinados pelo Pai, que disciplina o Filho a quem ama. Enfim, essa cultura do viralizar, ela não pode entrar na igreja, ela não pode tomar conta da nossa visão, do nosso entendimento, que a gente tem que criar uma coisa que vai viralizar e aí tudo vai dar certo de uma noite para o dia. Isso não existe na igreja do Senhor. Nós temos que ser sérios e íntegros, porque isso é muito perigoso. Se nós trabalharmos com relação à fé, com relação ao conhecimento de Deus, com a relação de formar obreiros, com esse entendimento de viralizar, nós estamos fadados a um insucesso. Porque não é assim que funciona. Nós temos experimentado que, infelizmente, a nossa geração, essa facilidade da comunicação, o que tem acontecido, muitos ministros têm sido formados justamente nesse conceito do viralizar, porque é muito fácil. Você tem aí um celular, você faz uma conta gratuita no YouTube, grava e você pode sim se tornar um viral aí. E daí, da noite para o dia, você é um ministro conhecido, com alcance enorme, mas e o seu conteúdo? E o seu fundamento? E a substância do seu ensino, do seu testemunho? Esse é o ponto que a gente tem que pensar. Nós não podemos cometer o erro dessa cultura do viral tomar conta das expectativas e motivações dentro da igreja. Os resultados espirituais, eles não se dão da noite para o dia, eles não são virais. É a obra do Espírito, dia após dia, sendo trabalhado em nós, sendo forjado Cristo em nós, sabe? Lendo as Escrituras. Ninguém vai viralizar na Bíblia da noite para o dia. É lendo a Bíblia, é história com a Bíblia. É leitura bíblica diária, é história com as Escrituras, é comunhão com a Bíblia, é buscar nas Escrituras todos os dias, é ler e reler, ruminar a Escritura, guardar a palavra no coração, deixar ela ter seu efeito, sabe? É assim que as coisas funcionam. A vida de oração não viraliza, vida de oração é vida de oração. É joelho no chão, é estar diante de Deus todos os dias, é ter uma cultura de oração, é uma vida de devoção a Deus, buscando a Deus em oração, tendo tempo diante de Deus, aos pés de Jesus. Não, essas coisas, elas não viralizam, elas não acontecem, não obtêm seus resultados da noite para o dia. Por isso que a igreja que não viralizou é a igreja do Senhor Jesus, é a igreja saudável, bíblica, a igreja espiritual, a igreja composta de pedras vivas, santos, fundamentados e enraizados em Cristo Jesus, que pelo processo de vida com Deus, de vida em comunidade, em vida de discipulado, estão sendo aperfeiçoados, instruídos, disciplinados, corrigidos, sabe? É história. Nós precisamos recobrar isso, porque essa é uma verdade. E nós não podemos permitir que essa cultura e esse entendimento do viral venha sobre essas disciplinas espirituais fundamentais, porque senão nós não vamos criar substância, conteúdo, bagagem, sabe? Currículo com Deus, currículo de experiências com Deus, de vida com Deus, de comunhão com Deus, de revelação de quem Ele é. Nós precisamos nos voltar para esse princípio de
que a fé saudável, a fé que cresce e desenvolve de fato, nos parâmetros bíblicos, pela obra do Espírito, é aquela fé que nós cultivamos ao longo da nossa jornada, amando a Deus, amando uns aos outros, amando o cotidiano da igreja, amando a Bíblia, amando a vida de oração, de jejum, orando em línguas, essas disciplinas espirituais, essa cultura própria da fé e da vida com Deus, que nós temos que gastar tempo, que nós temos que nos dedicar nelas. Então pensa um pouco sobre isso. Eu sei que esse assunto ele não é distante de nenhum de nós nos nossos dias, porque essa é uma realidade que nós estamos vendo. Então, nós precisamos ser cautelosos quanto a essa cultura do viral, não permitir que isso determine, né, os nossos comportamentos e parâmetros, né, no que diz respeito à igreja, à vida espiritual. Nós temos que valorizar as coisas que de fato funcionam, que é vida, que é cotidiano, que é trabalhar pela nossa fé com perseverança e confiando na obra do Espírito e submetendo a ela, e isso envolve todas essas coisas que eu descrevi aqui, como as disciplinas espirituais, a vida da igreja. Então, uma igreja espiritual saudável, de fato, espiritualmente saudável, bíblica, ela é uma igreja que persevera. Não vai ser uma igreja que viralizou da noite para o dia, não. É uma igreja que os cristãos estão sendo discipulados nas Escrituras, que cada reunião, cada semana, cada ministério daquela igreja local, cada evento tem como objetivo principal fundamentar as pessoas em Cristo, encorajar as pessoas a amarem a Deus, a buscarem a Jesus acima de tudo, sabe? E instruindo os irmãos a terem uma vida de disciplina de oração, de jejum, de oração em línguas, de comunhão, convívio e presente no serviço do dia a dia da igreja, enfim, caminhando com Cristo. É assim que nós nos desenvolvemos. Então pensa sobre isso, eu espero